Tio, é pra todo mundo? Creio que não. Você gostou de ler Tio? Gostar é uma palavra muito forte. Tio tem personagens marcantes. Marcante também é outra palavra muito forte. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Arthur. Meu nome é Ian. Meu nome é Jailson e eu vou falar sobre Tio. Tio é um livro que foi escrito em 1872 por José de Alencar, um livro romântico, na época romântica. Esse livro conta a história de Berta, que mora no interior de São Paulo. Esse livro, ele fala muito sobre a vida amorosa dela, tipo, todos os namoradinhos que ela teve, né? Namoradinho, jeito de falar, mas é isso aí. Eu acho que também é difícil separar o livro Tio da sua historicidade. O livro Tio é marcado por um período muito importante na história brasileira, que é o final do período de escravidão. O livro é datado de 1872, como já foi falado, e essa discussão racial ela não é tão... o livro não trata exatamente disso, mas a gente consegue perceber esses detalhes e essas nuances ao decorrer da leitura. Por exemplo, a gente tem uma personagem, a Zana. Ela é uma mulher que é, entre aspas, tida como louca, e ela é uma personagem negra. A gente pode entender que os negros, eles não, dentro do livro, não têm um papel principal, um papel importante. Eles são sempre as pessoas que cuidam dos animais, as pessoas loucas. E dentro dessa coisa das pessoas com distúrbios e doenças mentais, acho que o livro foca especialmente nisso e como as pessoas no século XIX percebiam as doenças mentais. A gente pode também pensar no surgimento da psiquiatria no Brasil, que vai datar mais ou menos para o final disso. E é até interessante pensar como o século XIX via as doenças mentais. A gente lembra do personagem Brás, que sempre o nome dele no livro é acompanhado de um apóstrofo, como Brás, o retardado, Brás, o idiota. E como isso foi... e como isso evolui e evoluiu ao longo dos anos, e como a atual sociedade brasileira, no caso, percebe as doenças mentais. É muito interessante pensar que a gente ainda tem algumas semelhanças com o jeito de pensar as doenças mentais, como o qual o pessoal pensava as doenças mentais no século XIX. E a gente tem que, acho que, romper com isso. Isso é importante sempre problematizar. Os principais personagens são Berta, Miguel, Luiz Galvão, Brás, Afonso, Dona Ermelinda, João Bugo e Linda. Tanto personagem que eu tive até que anotar, apesar de poucos aqui serem relevantes realmente para a história. Agora, abandonando um pouco minha palhinha, o enredo ele é dividido em 2 volumes. O primeiro volume ele é mais desconexo, maçante, porque o autor só joga as peças na mesa. E no segundo volume até me animou um pouco, porque ele meio que junta essas peças e ele contando a história dos personagens, dando sentido a tudo aquilo que estava acontecendo. Só que, mesmo assim, no fim das contas, o livro acaba sendo só mais um, sem nada de diferente em relação aos outros. Eu acho que o que eu posso trazer do livro, das partes que eu mais gostei, é que eu enxerguei e encarei o livro como um desafio. Ele tem uma linguagem muito, acho que, buscada e é um pouco inacessível. O tipo de linguagem que é usado, isso é típico do romantismo, né? O autor ele usa muitas comparações e às vezes você está lendo o livro e parece que ele se desperta totalmente do assunto e tangencia ele e começa a fazer comparações com a natureza e você esquece simplesmente sobre o que você está lendo e se perde nos seus pensamentos. E isso foi um grande problema para mim, para manter o foco e conseguir ler o livro. Mas no geral, o livro ele tem, quando chega no volume 2, ele melhora, na minha opinião, porque algumas coisas são explicadas e isso traz mais clareza e dá mais significado para o nosso livro, para o nosso,
entendimento, na verdade. E acho que não é um livro que me marcou de maneira alguma, não é um livro para a vida, é um livro mais, eu acho que é só mais um livro do romantismo que tem tantos autores e tantas produções e tantas coisas assim, é só mais um livro, é só mais uma produção. Acho que é só um para dar volume, acho que não tem nada de especial. Bom, a minha visão do livro é que ele é muito confuso e tem muitas ideias que não são desenvolvidas em si. Pelo menos para mim, eu curto muito mais ler e aprender sobre o livro quando eu consigo entender 100% do que está acontecendo. E não foi o caso com esse livro específico. Os personagens eles não são muito desenvolvidos, além da Berta, do Brás e o João Bugre. E isso faz com que eu não tenha contextualização 100% da história. E isso me deixa completamente... além de não gostar não conseguir aproveitar 100% da leitura, eu fico completamente confuso, não consigo entender. E foi bem complicado para mim nesse aspecto. Como eu disse, eu acredito que poucos personagens são relevantes. Somente a Berta, o João Bugre e o Brás têm, além do Barroso, é claro, eles têm um maior enfoque na história. Os outros personagens são bem descartáveis e genéricos, eu diria. E o enredo, acho que foi algo muito maçante para ler. E poucos capítulos e realmente prenderam na leitura. Então, eu achei o livro uma leitura difícil, claro, bem desconexo por conta de ter muitos personagens. E não tem nada de tão gravante que me marcou. Eu não li muito do livro, eu li uns 60%. Mas, pelo que eu li, é bem assim, chatinho. Esse aí foi nosso vlog e é isso. Isso aí, família. Falou. Obrigado pela atenção. Forte abraço.